queridas irmãs, hoje, portanto, iniciamos este ano muito importante para a Igreja, a nível diocese principalmente, e este tempo do Advento é, de fato, o tempo de nos preparar para bem vivenciar o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Também aguardar a sua vinda, que nós pedimos constantemente, né? Vem o Senhor, que nós já estamos prontos, preparados, estamos querendo, né? Que Ele venha para a gente poder, de fato, viver as promessas. Mas, para isso, precisamos estar dentro dessa promessa, e esta é uma promessa verdadeira. Bom, o Advento marca, portanto, esse tempo de preparação. Todo o grande mistério, todos os grandes mistérios da vida de Cristo, tanto o mistério da encarnação como também o da ressurreição, paixão, morte e ressurreição, são preparados com dois tempos, né? Nós temos o Advento, que prepara o Natal do Senhor, e temos a Quaresma, que prepara, no caso, a Páscoa de nosso Senhor. Então, a Igreja nos propõe esses dois tempos muito importantes. É de suma importância que tenhamos este olhar atento à liturgia. Nós precisamos deixar para trás algumas posturas que nós fomos, ao longo da história, liturgicamente falando, abraçando e inserindo dentro da liturgia. Um dos temas é esse sentimentalismo que entrou na Igreja e tem desconstruído e atrapalhado muito a caminhada. Esse sentimentalismo que está ligado nos movimentos desses tempos presentes tem dificultado muito o acesso ao mistério litúrgico que é proposto para que a gente possa vivenciar. Por quê? Porque nós olhamos para tudo isso à luz da vida. Nós não olhamos para tudo isso à luz do sentimento, do sentimentalismo, né? Tipo, para eu poder então ficar bem na igreja, eu tenho que sentir essas coisas. Se eu não chorar, não valeu. Se eu não entrar em êxodo, não valeu. Não, a liturgia ela não lida com esse caminho. O mistério ele é celebrado, o mistério ele é refletido, ele é absorvido, compreendido, vivenciado. É esse o caminho. Não é uma outra coisa além disso. Por que isso é importante? Porque a vida está acontecendo e nós não podemos mudar o foco. O núcleo duro maciço da nossa fé é o mistério da ressurreição. É ele, se a gente tira isso e coloca outras coisas no lugar, nós vamos criando uma confusão muito grande para com a fé. Bom, a liturgia, de um modo geral, hoje, vai nos ajudar a compreender esse estado de transformação. Eu disse, os dois primeiros domingos do Advento nos ajudam a compreender a segunda vinda de Jesus. Nós pedimos que Ele venha. E os outros dois domingos, no caso o terceiro e o quarto, nos colocam em estado de preparação para o Natal de Jesus. E olha que coisa bonita, tanto a primeira leitura quanto a segunda são textos que pedem uma transformação do coração humano. A primeira leitura pede que os instrumentos de guerra, os instrumentos de opressão, os instrumentos que causam morte, ao texto bíblico do profeta Isaías, pede que a gente deixe isso para trás. Pede que isso seja deixado ou transformado em instrumento de vida. Aquilo que era instrumento de morte, seja transformado em instrumento de vida, de trabalho. Então, uma primeira mudança muito importante. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos também pede uma mudança, uma transformação, agora pessoal. Por quê? Porque nós fomos revestidos de Cristo. Ou seja, deixe para trás os antivalores do Evangelho e abrace os valores do Evangelho. Isso é muito importante, meu povo, para a nossa caminhada de fé, porque nós corremos um grande risco de criar uma confusão no coração, né?
E quando se trata de valores do Evangelho, principalmente dos valores do Evangelho, nós corremos um grande risco de compreender isso como se fosse uma meta, uma obrigação, né? E não se encaixa dentro deste rol. Os valores do Evangelho é para que nós, de fato, possamos permanecer dentro dessa promessa da salvação. A vivência, o abandono do caminho do mal e a adesão ao caminho do bem é para que, de fato, possamos permanecer dentro dessa promessa e não o inverso disso. E o Evangelho vai nos dar algumas mensagens muito bonitas. Nós vamos então nos debruçar sobre este texto muito belo. Agora nós vamos ingressar diretamente no ano A. Vamos mergulhar no Evangelho de Mateus. Então, todo ano litúrgico, nós vamos estudar praticamente todo o Evangelho de Mateus, ao longo de todo o ano, liturgicamente falando. A igreja vai fazer isso ao longo desse ano. Inclusive, o ano A, o ano B e o ano C, é para que a igreja possa refletir sobre os textos bíblicos de modo litúrgico. E eis que agora iniciamos Mateus. Terminamos Lucas o ano passado e vamos agora iniciamos com Mateus. E olha que coisa bonita. Primeiro ponto. A imprevisibilidade da vida. Esse é o primeiro elemento muito importante. Lucas faz questão de olhar para a comunidade que já está desmotivada, desanimada e desinteressada. E vai fazer uma catequese, dizendo para que a comunidade não esfrie na fé, permaneça firme na prática, na espera do Senhor. E diz justamente isso. A gente não sabe quando isso vai acontecer. É imprevisível, não tem uma certeza. Agora, a mensagem é esta. A vida, ela é imprevisível. Eu tenho dito isso com certa frequência, que a gente não espera o Senhor com medo. Nós não esperamos o Senhor com os corações cheios de medo. Nós esperamos o Senhor praticando bem a justiça. Sendo a vida imprevisível, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer, é importante que tenhamos atenção para com a nossa caminhada. Então, uma primeira mensagem, que vem também como pergunta, vamos fazer uma reflexão. Vamos trazer agora para o centro aquelas pessoas que estão próximas a mim. Quem são as pessoas que estão próximas a mim? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus amigos. Quem são as pessoas que estão próximas do meu convívio diário? Eu tenho consciência de quem são essas pessoas? Depois, uma outra pergunta. Essas pessoas se tornaram mais felizes com a minha presença? Ou seja, a minha presença tornou a vida dessas pessoas melhor? Mais feliz? Ou a minha presença na vida dessas pessoas tornou a vida dessas pessoas uma vida pior? Bom, a vida é imprevisível. A gente não tem como prever o que vai acontecer conosco. É bom, bem parecido com aquela brincadeira que as crianças faziam antigamente. Eu não sei se fazem hoje, porque as coisas mudam rápido. Aquela brincadeira chamada estafa, né? Estafa. A vida ela é assim, é rápido. O processo é imediato, é rápido. Bom, e nos questionemos, os que estão próximos a mim se tornaram pessoas melhores com a minha presença? Se não, ainda dá tempo. Uma segunda mensagem bonita é também a imagem das duas pessoas que estão trabalhando. Uma será levada, a outra será deixada. Tanto um homem quanto uma mulher, ambos estão no cotidiano da vida. O que Mateus quer nos ajudar a compreender? Que de fato o processo é real, é concreto. Ou alguns vão ficar para trás, outros irão, mas alguns ficarão para trás.
E eis que essa outra pergunta também importante para o nosso coração. Se o Senhor me chamasse hoje, se o Senhor viesse hoje, como é que estaria o meu coração? Como é que está a minha vida? Tem sinais de transformação, de mudança? Eu me considero uma pessoa pronta para estar com o Senhor? E é claro que a gente não faz isso comigo. É claro que a gente não faz isso com o Senhor. É claro que a gente faz isso com o espírito de quem se coloca aos pés do Senhor. Como é que está o meu coração? E a terceira e última mensagem, que é bonita para a nossa caminhada de fé, é justamente esta outra mensagem de estar pronto, em estado de vigilância. Bom, é muito importante, meu povo, que a gente não brinque de ser igreja. Bom, a igreja ela não trabalha, como eu disse, com sentimentalismo. Não é preocupação da igreja. A igreja não trabalha com... A igreja não é para fazer a terapia. Nós temos outros lugares para fazer isso. Ela não lida com isso. Ela lida com um processo de salvação. É um processo sério. Por isso que a gente precisa ter seriedade com esse processo também. Por isso que a gente tem que ter pressa para fazer essas coisas, essa mudança do nosso coração. A gente não pode ficar vegetando, empurrando as coisas com a barriga, fingindo que a gente está dando passo, mas a gente volta sempre no mesmo estágio. Não pode ser essa questão mágica de imaginar que só sentar no banco da igreja as coisas vão acontecer. Não acontece. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode brincar de ser igreja. A gente tem que ter seriedade nesse processo. É para mudar o coração da gente, né? É para transformar a nossa vida, a nossa história. É fácil que tem tanto de gente que encontra pressuposto para não vir ou para sair da igreja. Mas os que estão lá são piores do que eu. Isso é pressuposto para não estar na igreja. Isso é história para boi dormir. Todos nós temos os nossos erros, todos. Mas é fato também que muitos de nós brincamos de ser igreja. Muitos de nós não encaramos com seriedade o processo. Por isso, nesta noite, nós queremos pedir ao Senhor, celebrando esse primeiro domingo do Advento, que Ele nos ajude a transformar a nossa vida. Não porque nós temos medo disso, mas porque é bom, dignifica e dá sentido à vida e ao mundo. Que possamos esperar o Senhor com os corações transformados.